Mas mesmo assim o céu estava azul. Samborepeba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. E choveu e relampeava, mas mesmo assim o céu estava azul. Samborepeba, folha de Jurema. Ih, vai correr para comprar um telefone novo, senhor? Tá cheio do dinheiro agora do leilão, é? Então vamos lá, vamos começar, né? 19h30. Dos princípios herméticos. E uma pergunta, né, que... Tá joia, obrigado. Então, uma pergunta que eu faria, né, a um terapeuta que tivesse falando sobre esses princípios, eu perguntaria assim, o porquê que esses princípios têm a ver com a terapia, tá certo? Então, antes da gente entrar diretamente nos assuntos de hoje, que são os outros princípios, né, nós falamos 2 na live passada, e vamos ver se a gente fala os outros hoje. Então é o seguinte, a gente não consegue, a maioria das terapias que existem por aí acaba cometendo um problema que é o mesmo, é um paralelo do alopático, né? A pessoa ficar dependente daquilo, daquele tratamento, daquela energia, daquele processo. E o que a gente tenta fazer com o Miami é dar ferramenta para vocês, para que vocês mesmos façam a terapia em si. Essa é a finalidade desses conhecimentos que a gente tem passado aqui, tá certo? Então, puxando, né, a sardinha para o nosso lado, o primeiro princípio que a gente viu na semana passada, o mentalismo, que fala que o todo é mente, o universo é mental. Por isso a gente desenvolveu o Miami, né, que é o Manual de Instrução para Auto-Mente Equilíbrio, equilibrando a mente, né, todo o processo, esse micro-universo que é o nosso corpo, que é também uma comunidade biológica, né, como a gente já viu e também em lives passadas. Então eu equilibrando, tendo as ferramentas necessárias para ter um equilíbrio da mente, todo o meu processo de vida, a saúde inclusive, né, vai tudo entrar nos eixos direitinho, tá certo? Não quer dizer, veja bem, que a pessoa que tem algum problema de saúde esteja mentalmente doente. Nós precisamos quebrar esse paradigma de doença, tá certo? O que a gente chama de doença é um processo no qual o órgão ou as células estão funcionando fora do padrão delas, mas principalmente por conta de não saber, de não entender esse processo de pensamentos, de trabalhar com os pensamentos, que cria o conflito na mente, que vai gerar um funcionamento no órgão relativo a esse conflito mental. Estão compreendendo? Então não é doença mental, é apenas um processo, é um modo inadequado de pensar sobre as coisas. É isso que causa um desequilíbrio, uma desarmonia nos órgãos. Tá bom? O outro princípio que a gente viu também, o da correspondência, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora, mostra para a gente, né, que todas as partes
a lei é uma só. Existe uma correspondência entre os planos de existência. Tá certo? Boa noite, Jaque, tudo bem? Bem-vinda. Então, olha só, um micróbio, né? Uma célula do corpo, um órgão, um corpo inteiro, um planeta, um sistema solar, isso tudo existe correspondência entre esses diversos planos. Tá bom? Isso aqui é esse princípio da correspondência quis dizer, que a gente explicou melhor na live passada. Então, já passando agora para o próximo princípio da sequência aqui, daquela fotozinha que a gente usou, né? O próximo princípio é o da vibração. Esse princípio diz o seguinte. Opa, a Mauri está aqui, ó. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Mauri está aí, mas ele está aqui também, ó. Deixa eu ver se dá para ver aí. Tô aqui, aí. Hoje a live está importante, tem assistência presencial. Então vamos lá. O próximo princípio que a gente quer falar é o da vibração. E ele diz o seguinte: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Só vou pedir para você baixar um pouco isso, que dá o retorno. Sim. Então tudo vibra. Então olha bem como é que a nossa percepção das coisas como é que eu vou dizer? Não é que ela é falha, ela é limitada. Porque a partir do momento que a gente observa as coisas, a gente olha os objetos em volta, né? Parece que está parado, tá certo? Mas é só a gente estudar um pouquinho de física. Boa noite, Luciano, tá bom? Luciano, bem-vindo. Basta a gente estudar um pouquinho de física e a gente vai ver que o átomo, né, que tem lá um núcleo e os elétrons pulsando em volta do núcleo, isso gera uma vibração, isso é uma vibração, tá certo? Então, mesmo que a gente não perceba que as coisas estão vibrando, a ciência mostra pra gente que estão vibrando. E vamos trazer agora esse conhecimento para as coisas que nos interessam, que são os sentidos que a gente usa nesse corpo, né? Nessa ferramenta de percepção. Observa que todos os nossos sentidos funcionam por vibração. O que é a audição? É uma vibração no ar que eu percebo, né, com um órgão adequado, que é levado para o cérebro, e essa informação, essa vibração me traz informações, como isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou vibrando o ar, entra aqui no aparelho, vai pela antena, chega no seu aparelho, o alto-falante do seu aparelho vibra o ar aí e você escuta a minha voz. Tá certo? O que é um calor? O que eu sinto quando encosto em alguma coisa quente? É a quantidade de energia, né, que está naquele elemento que está quente, ele vai esquentando, vibrando o ar cada vez mais forte, tá certo? Essa vibração é percebida pelas células, né? E é assim que eu sinto o calor, o sentido do tato, por exemplo, tá certo? O olfato nada mais é que moléculas que vêm vibrando pelo ar também. Elas vibram células compatíveis com o que a gente tem no nariz, e assim eu defino essa vibração. Isso é uma maçã, isso é uma pera, isso é isso ou aquilo, entendeu? E a visão, né? Isso aqui Eliel, tá bom? Boa noite, bem-vindo. João Henrique também, bem-vindo, Barbosa. A visão, tá certo? Os raios de luz vêm vibrando lá do Sol, produzidos lá no Sol, vem vibrando, bate nos objetos, refletem nos objetos, e células especializadas nos nossos olhos vibram também, transforma isso numa bioeletricidade.
essa informação também vai para o cérebro e assim eu consigo ver as coisas. Tá certo? E agora veja só, vamos começar a conectar os princípios. Da mesma forma que eu estou trazendo para vocês, né? Eu trazendo não, isso aí já está por aí, né, há zilhões de anos por aí, que é a vibração das coisas, que a gente percebe, né? Vamos agora para o pensamento. É por isso que a gente no Miami, a gente afirma que o pensamento é uma onda que a gente recebe também, que a gente capta pensamentos. Entendam bem isso. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente está trazendo no Miami, quer dizer, não é invenção nossa, né? Como nós já explicamos aqui também. A gente pegou lá do Egito Antigo e trouxe essa informação. O pensamento é um sentido igual a visão, audição, ondas de calor, tudo ondas, tudo vibra. O pensamento também é uma vibração, que conforme a gente recebe essas ondas de informação, igual a algo que eu vejo, eu processo no cérebro, as ondas de pensamentos que eu capto também são processadas no cérebro, tá certo? Esse processamento é transformado pelas glândulas em hormônio, e eu vou ter as sensações de correspondência. Eu ver algo que me assusta, ou pensar em algo que me assusta, ou comer algo que me assusta, vai produzir no meu corpo hormônios correspondentes. Vocês estão entendendo? Lembra do polvozinho que entra na concha? O polvo entra lá, ele não pensa, ele não tem a habilidade de pensar ou de captar pensamentos que a gente tem. Então o polvo entra na concha e fica lá, ele está seguro. A gente não. A gente entra na nossa concha, né, no nosso quarto, mas o pensamento que a gente fica trabalhando na cabeça produz os hormônios compatíveis com essas situações com que eu estou tendo medo delas. Tá certo? Então eu posso estar dentro da minha concha, mas o meu corpo está com todos os sintomas do medo. Diarreia, sudorese, diurese, tá certo? Vários processos acontecem no corpo, usando apenas o pensamento. Tá bom? Aí você pergunta para mim, as ondas de luz vêm do sol. As ondas de som vêm aqui da minha volta aqui, né? Aqui nós estamos conversando. As ondas de calor estão aí. E as ondas de pensamento vêm da onde? Quem é que cria? Que gerou essas ondas de pensamento? Quem gera essas ondas de pensamento? Aí nós vamos voltar lá para o primeiro princípio do mentalismo. O todo é mente, o todo é mental. Então todas essas ondas estão vibrando por aí no universo todo. Todo lugar. Todas as pessoas pensando, o Jung, né? Eles chamam isso de inconsciente coletivo. Tá certo? Eles chamam isso de consciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? As ondas de pensamento da população do planeta Terra. Então, a nossa vibração, a nossa vibe, né, que a gente costuma falar, vai me colocar numa faixa de ondas compatíveis com essa vibe. Se a minha vibe está ruim, a minha antena de captar pensamentos vai captar pensamentos de que faixa? Ruim. Das faixas ruins. É o que a gente chamou nas outras lives aí de joio e trigo. Se a minha vibe está joio, eu vou captar pensamentos joio. Então esse processo começa a entrar no círculo vicioso. Entende? Por isso é que é importante a gente não dar a atenção ao sintoma. O que acontece? A gente capta um pensamento. O corpo começa a produzir sintomas compatíveis com aquele pensamento. Pensamento joio, sintomas joio. Se eu coloco a minha atenção nos sintomas joios, o que vai acontecer?
o sistema vai retroalimentar. Então os sintomas serão cada vez mais graves. É por isso que a gente vê pessoas 1 ano, 5, 10, 15 anos com o mesmo sintoma. Vai no médico, toma lá uns dopantes lá, tapeia um bocado, depois está lá de novo o troço. Porque não mexeu na causa. Aonde que é a causa? Trabalhar com os pensamentos. Tá certo? Ficou claro aí? Se tiver alguma dúvida, já sabe. Tem um lugarzinho aí de escrever a dúvida no comentário aí. E não esquecer também de dar um coraçãozinho aí esse coraçãozinho aí para nossa live ficar mais, né, vibrar por aí. Muito bem. Ficou alguma dúvida? Coloca aí. Vamos ver aqui, Luciano. E as ondas dos pensamentos dos antepassados, outras pessoas que já partiram ainda vibram? Boa pergunta, hein, Luciano? Tá ficando craque, hein? Com certeza. Porque no universo só existe transformação. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, toda a onda que a gente produz, ela vai. É claro que às vezes, né, não é no campo físico, tá certo? Mas assim como a correspondência, os diversos planos de densidade, tá? Todos eles têm a vibração deles, correspondentes. E uma vibração no plano físico, ou no plano mais sutil, afeta todo o conjunto. É por isso que a gente fala que está tudo interligado. Não existe nada que esteja desconectado de outra coisa. Entende? Então, você quer ver outra coisa entre correspondência e vibração? Lanche, ô Serginho, tá bom, meu filho? Dá outro Serginho aí. Você olha, por exemplo, nas terapias, né? Existem terapias de pedras. A pedra tal, né, ou a pedra de determinada cor, serve para harmonizar o órgão tal. Aí vamos para o reino vegetal. A planta X ou a planta Y vai servir para o fígado, vai servir para o pulmão. Tudo correspondência de vibração, correspondência vibratória. Estão entendendo? Outro exemplo bastante também que a gente não citou. Por que eles usam os animaizinhos para fazer experiências com os fármacos que a gente vai usar depois? Porque existe uma correspondência. O que afeta o coração do bichinho, afeta o coração do ser humano. Entenderam? Tudo correspondente. Então, nós vimos aí vibração, agora vamos outro bom aqui, a polaridade. O princípio da polaridade diz o seguinte: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Esse é bom, né? Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então vamos lá. Tudo que a gente percebe no universo, tudo que a gente percebe tem dois polos. O alto, o baixo, o branco, o preto, o bonito, o feio. Estão entendendo? Para tudo que a gente colocar uma classificação, existe uma classificação que é oposta, é aos dois lados da moeda, tá certo? Um exemplo que a gente pode usar aqui, que fica bastante fácil de compreender, e caso não compreenda, pergunta. Roniel, boa noite, bem-vinda. A temperatura. A gente pega um termômetro, né? Aí não importa, você pode colocar o termômetro ali fora
ele vai marcar lá X graus de temperatura. Eu pergunto para você, é quente ou é frio? Depende. Depende, né? O parceiro aqui respondeu na lata. Depende. Depende de quê? Da sua percepção. Pode ser quente para um, pode ser frio para outro. Tá certo? Ah, mas aí vem o sol, o termômetro sobe mais um bocadinho, esquentou mais. Eu pergunto para vocês, se é quente ou é frio? A resposta é a mesma, depende. Vocês estão entendendo? Não importa onde o termômetro está marcando, o quente e o frio é relativo. Eles são opostos. O quente, por isso que fala ali que o igual e o desigual são a mesma coisa. O quente e o frio são a mesma coisa. O que eles são? Uma colocação do que é a temperatura. Se é mais temperatura ou menos temperatura. Vocês estão entendendo? Mas tudo é temperatura. Não importa quanto está marcando lá. Qual é a temperatura? É X. É menos X graus ou mais X graus. É temperatura. É o mesmo... Como é que fala? O mesmo item, o mesmo tópico, o mesmo quesito. Tá certo? Mesma grandeza. A mesma grandeza. Entende? Então, meus queridos, o que isso é de extrema importância para a gente? Toda vez que a gente coloca um julgamento de algo, isso é bom, isso é mal. Isso é bom ou é ruim? Depende. A gente não tem capacidade de colocar esse julgamento. Lembra lá que Jesus falou para não julgar? Por que será que tem um ensinamento desse assim tão simples? Não julga, porque a forma com que você julgar, você vai ser julgado. O que quer dizer isso? Que a própria consciência da pessoa, né? Se eu chamo alguém de feio, a hora que eu olhar no espelho, eu vou falar assim, ih, rapaz, será que eu sou mais feio do que ele? Ou sou menos feio? Vocês estão entendendo? O termômetro que eu vou usar para julgar o outro é o mesmo que eu vou usar para me julgar. Por isso é que a gente não deve colocar isso, porque tanto um quanto o outro, as verdades são meias verdades, porque a verdade depende do estado de consciência de cada um. Elas são subjetivas. Vocês estão compreendendo? Ficou alguma dúvida nisso? O que você acha, Maurício? Ficou alguma dúvida? Não, tranquilo. Bem claro. Então, meus queridos, se você, por exemplo, em que isso é importante na terapia? Se você é uma pessoa que está passando por situação, vamos dar um exemplo aqui de bullying, né? Que é muito comum no bullying, os agressores, né? A selva que a gente criou tem muito disso. Eles procuram defeitos, né, naquele mais fraco ou naquele mais isolado para ficar por cima, né? Porque eles não têm qualidade para ficar por cima, então querem afetar aquele outro para que aquele outro fique baixo, assim eles ficam por cima. Não é assim? Mas eles não... caso você esteja sofrendo isso, passando por isso, é só você entender esse princípio aqui. Eles estão no lugar colocando você no outro lugar. Mas na realidade, se for um passo atrás do que está acontecendo, é muito fácil de você entender que isso não é real. Isso é uma fantasia que eles mesmos, os outros, criaram. O medo que você quer dizer sobre o que, Verônica? A Verônica colocou assim, o medo é o maior deles, né? Então, o medo, a gente pode colocar assim, o medo é relativo, né? O que provoca medo em você pode não provocar medo em mim.
Ah, vai. Então, o medo é uma reação instintiva. Lembra que no Miame aqui a gente fala muito dessa questão instintiva nossa? O medo é uma emoção de sobrevivência. Ela não pode ser descartada. É, claro. O medo, se a gente der atenção ao medo, o que ele vai acontecer? Tudo que a gente dá atenção acontece o quê? Ó. Isso quer dizer que eu posso sair adoidado fazendo qualquer coisa? Não, né? Mas eu não posso ficar dentro da minha concha com medo. Essa é a questão. Entendeu, Verônica? O que provoca esse medo? Quando você está na selva, é claro que você vai ter medo. É natural isso. É instintivo. Porque se você sofrer uma agressão de outro predador, você vai precisar se defender. Também. A pessoa faz bullying porque é inseguro. É muito disso. Tanto é que bullying nunca é feito de uma pessoa para outra, né? Sempre é um grupo, né? Eles juntam uma quadrilha, uma curriola. Marlene, boa noite, bem-vinda. Tá certo? Então, gente, entender o processo instintivo, dessas emoções instintivas, o que é um medo? É uma percepção de sinais, igual a gente está falando aqui, de sinais que podem ferir. Podem ferir ao ponto de matar. Tá certo? Então, o instinto de sobrevivência, nós temos o medo. Para a gente ficar, para a gente não dar bobeira. Tá certo? Mas precisamos entender que um pensamento pode provocar o medo. E se o medo é apenas do pensamento, se os outros sentidos estão dizendo que você está segura, mas o seu pensamento está dizendo que você está em perigo, então aí precisa da terapia. Você está entendendo? Opa, coisas de gato aí. Boa noite, bem-vinda. Então vamos lá. Polaridade, acho que ficou entendida também, né? Dos dois polos. O outro item aqui, o outro princípio é o gênero. Ele diz o seguinte: tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Olha bem como é que é genérico, como é que é amplo. Entende? É por isso que a gente não pode falar, por exemplo, né? Já que a gente toca em assuntos de religião também, você fala assim, mas por que você vai trabalhar terapia, vai falar em religião? Porque todo ser humano é religioso. Até o ateu que fala que não acredita em Deus, na hora do aperto mesmo, você acha que ele apela para quem? Ele tem lá seus meios, sabe? Essa coisa de ateu não me convence, não. Então, desde que o ser humano aprendeu a pensar, adquiriu a habilidade de pensar, Rodrigo Alves, boa noite, bem-vindo. Ele tem essa questão na mente, né, da sua origem, da onde eu vim, para onde eu vou. Então, religiosidade, veja, vamos separar as coisas aqui. Religiosidade é inato no ser humano. Todo ser humano tem religiosidade. Religião é que são pessoas que expressam a sua religiosidade na mesma forma, então se juntam numa religião. Entende? Então entenda bem, não existe uma religião certa. Existe uma religiosidade certa, porque a religiosidade ela é subjetiva. Ela depende da capacidade da pessoa de entender, de compreender as coisas do universo. Tá? Então por isso que a gente fala... Por que eu estou colocando isso? Porque a gente aprendeu desde pequenininho a pensar que Deus é um homem. Tá certo? Por isso toda essa masculinidade que existe na sociedade causa esse transtorno todo aí no mundo, no planeta todo.
Porque desde a historinha lá de Adão e Eva, vem essa implantando nesse pensamento, tá certo? De que Deus é homem, Adão é o homem, o primeiro homem, para fazer a mulher, tirou da costela do Adão, já é subjulgando, entende? Então é todo um processo muito bem calculado, tá? Para ferir a mulher. O sagrado feminino fica ferido, porque o sagrado feminino ferido vai gerar seres feridos, entende? Então está aqui, o princípio de gênero diz que em todos os planos existem os dois princípios, o masculino e o feminino. O que são as características do princípio feminino e masculino? Vocês estão observando aí a polaridade, né? Também, né? Polaridade masculina, polaridade feminina. Então, estão vendo como é que um princípio ajuda o outro, né? Tá bom, Wesley? Tá bom? Bem-vindo, boa noite. Primo. Então é o seguinte, o princípio masculino é aquele princípio de ação, aquele princípio que movimenta, que dá o primeiro impulso. E exatamente, Verônica. Eu estou falando Verônica aqui, eu não sei se é Verônica ou se é o Serginho, mas vai tudo junto, né? Gerar e gestar. Muito bem. Então, por exemplo, qualquer pessoa, não importa se ela tem um corpo de macho ou de fêmea, se ela gera alguma coisa, ela está exercendo o princípio masculino. Por exemplo, uma criança, uma menininha, ela pega uma semente e coloca a semente na terra. Tá bom, Rodriguinho? Uma criança menina pega uma semente e coloca a semente na terra. Ela está exercendo o princípio masculino. Ela está... Ei, Gabi, tudo bom? Boa noite, bem-vinda. Ela está usando o princípio masculino para enxertar a terra com uma semente. A terra, nesse caso, o princípio feminino da terra vai fazer a semente brotar. A árvore vai crescer, princípio masculino. A árvore vai dar uma flor, princípio feminino. E assim vai, ciclo após ciclo. Estão entendendo? Então não existe nada, quando a gente diz nada é nada, que seja exclusivamente masculino ou exclusivamente feminino. Entende? Uma mulher que tem a capacidade, a ministra, por exemplo, da Alemanha, né? É mulher, mas ela é, vamos dizer assim, na questão mental dela, ela é mais masculina. Por quê? Ela tem capacidade de produzir ideias, produzir coisas para serem feitas. Um ministro dela, mesmo sendo homem, que acata essa ordem e passa a gestar essa ordem, desenvolver essa ordem, esse homem está usando o princípio feminino dele de gestar. Vocês estão entendendo? Então, meus queridos, outra coisa que a gente vê desses machismo e feminismo que anda por aí no planeta bagunçando tudo, tanto um quanto o outro, também não tem sentido de ser. Vocês estão entendendo? Porque tudo tem os dois princípios. Até no corpo do homem, vamos dizer assim, o macho mais macho que existe. Os grãozinhos do ovo dele produzem espermatozoide. O espermatozoide fica lá chocando. Quando está calor demais, o saquinho estica para sair da temperatura do corpo.
Se ficar colado demais naquela temperatura, o cara pode ficar infértil. Sabia disso? Por quê? Está gestando, né, espermatozoide lá. Entende? A mulher também tem órgãos masculinos? Tem. Menores, mas tem. Tá bom? Então, não se ofenda se alguém te chamar, te colocar num polo desses. Até porque existem os meios, né? Existem os meios, o que a gente chama de gay, homofilia, né? Como é que é o nome? É isso mesmo. É. Tá certo? Tem pessoas que têm um corpo masculino, mas têm uma mente e têm uma alma toda feminina. São os afeminados. Ou são as mulheres masculinizadas. Entende? Tudo isso existe em todo lugar, em todos os planos da natureza. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem lá daquele peixinho palhaço. Tem uma coisa na natureza que a gente fica doido. Um grupo de peixinho palhaço, eles ficam lá na anêmona. Tem uma fêmea dominante. Quando essa fêmea morre, ela sai do grupo, um dos machos que está ali vira fêmea. É muito louco. Então, na natureza, o cavalo marinho, o macho é que recebe os ovos da fêmea e gesta os ovos das crias na barriga do cavalo marinho. Tá bom? Então são exemplos que a gente gosta de dar assim para você perceber que em tudo, inclusive na origem da criação, existem as duas coisas. Tá? Então do gênero foi lá. Agora o ritmo. O princípio do ritmo diz o seguinte: tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Então, olha só. Masculino, feminino. Nós mesmos, durante o dia, nas coisas que a gente faz, não importa o que, em alguns momentos você vai ser mais masculino, se você está gerando coisas, ou você pode ser mais feminino, se você está gestando coisas, mesmo que sejam as coisas que você gerou. Estão entendendo? Então, essa ida e vinda, a polaridade alto e baixo. Hoje eu estou aqui no meio dos anãozinhos, eu sou alto. Amanhã eu estou lá no meio dos jogadores de basquete, eu sou baixo. Então, em que a gente usa isso na terapia também? Ninguém é capaz de ficar num polo, aqui no nosso processo humano, ninguém é capaz de ficar num polo o tempo todo. A saúde e a doença, né? Então tudo tem um processo, fluxo, refluxo, ida e vinda, inverno, verão. Vocês estão compreendendo? Tudo movimenta, tudo vai, tudo volta. Então aprenda o ritmo das coisas, o fluxo das marés, o fluxo da lua cheia vem caindo, o dia aparece o sol, vai o sol de meio-dia, claridade, vai lá no alto, depois vem a meia-noite, o sol está lá no escuro. Vocês estão entendendo? As estações do ano. As estações do ano. Tempo para plantar, tempo tudo para colher. Para plantar, o amigo está ajudando aqui, ó, tempo de plantar, tempo de colher. O fluxo emocional, o Leozinho aqui, o filhote, está contribuindo com a gente aqui, ó, né? Ninguém, não é ninguém, vamos separar, né? Porque tem aqueles seres que já chegaram lá, né? Um emocional de um cara, de um Buda, por exemplo, de um Jesus, de um Krishna, é inabalável, né? Porque os caras chegaram no nível de compreensão, é outro nível, tá certo? Então,
Mas nós, os mortais, o Léo fala muito bem aqui, ó, o nosso emocional é variável. Tá certo? O que que influencia o nosso emocional? O que que faz o nosso emocional estar melhor ou pior? Ah, então, Gabi, é isso aí, ó. Mas todos estamos, tá? Não é só você, não. A Gabi está colocando aqui, ó. Eu estou na busca desse caminho. Então, até porque seria muito chato, né? Vocês não acham, não, que seria muito chato se tudo fosse paradinho? É, altos e baixos. Porque a gente precisa disso, você sabe por quê? Vou dar um exemplo aqui, uma analogia. Imagina que tudo fosse branco. Tudo. Tudo branco, exatamente branco ou outra cor qualquer. Mas tudo fosse naquele tom de cor. A gente não ia conseguir ver nada. Você entende? A gente não ia poder se relacionar. Porque não ia ter variação para a gente se perceber as coisas. É o mar sem ondas, né? O Léo está falando aqui. Ó. Como é que o surfista ia fazer? Entendeu? Então, meus queridos, a gente entender esses processos é que vão fazer a gente, os nossos órgãos, os nossos organismos, a parar de entrar em conflito, a parar de brigar. Vocês estão entendendo? Porque quando a gente faz isso no aspecto mental, também tem isso, né, Serginho? Não tem limite, né? Quem chega lá sempre quer ir mais um bocadinho, né? Então, quando a gente começa a entender esses processos que ocorrem à nossa volta e que ocorrem no próprio corpo, né? Você vê os nossos órgãos. Sim. Eu não digo evolução, Serginho, porque a origem é a perfeição, né? Então, se a origem é perfeita, isso é entendimento meu, tá certo? Se a origem é a perfeição, como é que vai haver evolução? Né? Então, o que acontece, o que eu entendo que acontece, é que a gente, conforme vai aprendendo, vai exercitando o que aprendeu, a gente consegue, na verdade, apenas entender melhor o que acontece. Não quer dizer que eu estou evoluindo. Entende? Entende a diferença? Eu estou só melhorando a minha percepção. É uma experiência. Aí sim, aí eu concordo. O Serginho colocou aqui também. É uma experiência contínua, exatamente. E essa experiência, meus queridos, né? Elas têm a ver com essa interpretação que a gente dá às coisas, de como a gente vê as coisas. Quando eu vejo algo e eu compreendo esse algo, mesmo que esse algo esteja me contra, né? Porque é muito comum as coisas serem contra, a gente acreditar num processo, porque aprendeu desde novinho. Então, muitas das coisas que a gente percebe à nossa volta ferem essas crenças que a gente adquiriu. Tá certo? Então, esse conflito vai doer, vai causar resistência, né? Então, isso sim provoca problemas no nosso corpo. Entende? Mas a partir do momento que a gente começa a ter os bons olhos, né? Como diz lá Jesus, no Mateus 6,22, se teu olho é bom, teu corpo terá luz. Então, se a gente consegue, aprendendo esses princípios, a gente pode olhar as coisas e dar a essas coisas uma interpretação melhor. Essa interpretação é que vai ser refletida no meu corpo e em hormônios. Então, eu vou ter... No meu corpo vão produzir hormônios melhores.
e os meus órgãos vão funcionar de forma melhor. Estão entendendo? Então é por isso que a gente tem trazido isso para vocês aqui, ó. Entenda cada um desses princípios e isso vai ajudar a gente na nossa terapia, porque é isso que a gente faz na terapia, tá? O outro aqui, acho que é o último, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O último que está aqui é o de causa e efeito. Por que é importante a gente entender que está escrito assim, ó? Toda causa tem seu efeito. Todo o efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei. Então, a lei é uma só. Né? A origem das coisas é uma só. Então a lei é uma só, não tem duas leis. Não existe uma lei para o preto e uma lei para o branco. Não existe uma lei para a rocha e uma lei para o animal. A lei é a mesma. Mas os planos de manifestação da consciência são, como são vibrações, né, diferentes, cada plano tem a sua vibração, a sua faixa de vibração. Então, os efeitos dessa lei nesse plano serão diferentes da do outro plano. Vocês estão compreendendo? Toda a lei da resistência, por exemplo, né? Não tem a lei da resistência lá na pedra, uma pedra não bate na outra e elas não entram uma dentro da outra, né? Porque tem uma lei, a lei dos átomos, a lei eletromagnética ali não permite que os átomos, apesar de que eu já vi umas coisas meio diferentes, posso nem falar disso agora, não? Mas no plano comum, uma pedra não entra dentro da outra, tá certo? Elas se respeitam. Assim como tudo é individual, não tem nada. Não tem nada no mundo que é igual ao outro. Sabia disso? Nenhum átomo é igual, é exatamente igual ao outro. Tudo tem a sua vibração. Tudo, cada um tem o seu processo. Tá bom? E esse princípio de causa e efeito ele é muito importante porque é o seguinte: na terapia é muito comum a pessoa falar pra gente assim: do nada meu coração disparou. Do nada eu tô com dor de cabeça. Do nada, sabe? Do nada, como se fosse possível existir algo do nada. Entende? Então, qual é o primeiro passo que a gente faz na terapia? Descobrir a causa. Ah, eu estou com um sintoma assim, assim, assado. Não é do nada que o sintoma apareceu. Ele tem uma causa. Tá certo? E sem encontrar essa causa, não existe efeito sem causa. Não é? Tudo que acontece tem uma causa. E muito importante, uma causa produz um efeito, né? Causa um efeito. Esse efeito pode ser a causa de outro efeito. É um ciclo. Não falou lá da maré? O fluxo, o refluxo? Tá certo? Então o que causa uma maré? O que causa uma enchente? Né? Se a água foi, ela volta. Se ela sobe, ela desce. O ciclo, entender esse ciclo é importante, porque tem ciclos pequenos e tem ciclos grandes. Estão entendendo? Então, é muito importante esse processo de encontrar a causa. Por isso que se você acompanha as nossas lives, acompanha os vídeos que estão lá no YouTube, você tem sintomas no corpo e não consegue por si só identificar essa causa primária,
procura a gente. Entende? A experiência já faz, a gente já tem uma experiência de ser, hoje mesmo o parceiro aqui participou, eu estava caminhando, chegando em casa, encontrei com uma senhora, viemos batendo papo, negócio de, não pode falar aqui o nome não, porque senão ele até proíbe o vídeo depois de ir pro ar. Conversando dos assuntos aí, né, que tá na moda. Aí ela falou comigo assim, essa pessoa deve ter uns 60 e poucos anos, acredito eu, fazer conta redonda aqui, 68 anos por aí. Aí ela veio comentando que tomou uma vacina para gripe, mas que ela gripa pouco, mas que ela tem uma coriza. Aí eu perguntei a ela, né, porque a gente está lidando com isso todo dia. Aí eu perguntei a ela assim, mas quando começou isso? Ela falou assim, eu tinha 18 anos. Eu falei, aí você pode bater no martelo, né? Porque quando a pessoa já tem uma data assim bastante determinada, né? Que já é guardada e tal, perguntei direto, o que aconteceu quando você tinha 18 anos? Ela falou, eu fui nadar numa lagoa, quase me afoguei, perdi lá a respiração e tal, quase me afoguei. Entende? Então, para ela não sabe a causa da coriza que ela tem. Entende? Mas a gente que está lidando com isso, como a gente diz, né, a gente ganha experiência ao fazer essas coisas, então a gente consegue encontrar qual é a causa primária do processo. O que aconteceu lá atrás que hoje desencadeia num sintoma que a gente tem. Tá bom? Bom, o assunto que a gente queria passar para vocês hoje era isso. Agora, uma novidade que eu quero colocar aqui para vocês também, que semana que vem nós conseguimos agendar com o nosso amigo Caio Cobra. O Caio Cobra, para vocês terem uma ideia, ele já esteve aqui com a gente nas nossas lives. Ele é o bambambam de uma ciência que chamam psicossomática. O que é a psicossomática? Esse processo, como que um conflito psíquico produz um sintoma no corpo. Isso aqui é a psicossomática. Psico, da psique. E somático é do grego tema, corpo. Então, a gente fez o convite porque o processo que a gente desenvolveu, a gente usa a psicossomática da psique para frente, tá certo? Pode-se usar. Mas, o que provoca o conflito na psique? Aí que está o X da questão. É onde a gente trabalha. É no evento traumático que aconteceu lá atrás. Esse evento lá de trás é que alterou o perfil, o modo de funcionamento na psique. Entende? Então, a gente já vai lá atrás, já vai direto no evento que provocou esse conflito psíquico. E outro detalhe que diferencia o Miami da psicossomática. Porque ele estuda o processo de um modo mais metafísico, né? Nós colocamos a ideia do princípio de correspondência de que os nossos órgãos, as nossas células, como consciências que estão dentro da nossa comunidade biológica, também são seres, também são pequenas, né, correspondência. Tem uma grande comunidade biológica, o corpo físico, e as comunidades menores, correspondentes, os órgãos. E as menores ainda, as células. E esses órgãos, essas células também funcionam na base do instinto de sobrevivência. Então, quando esse conflito da psique minha produz hormônios que eles interferem na sobrevivência do órgão ou das células, essa célula vai reagir para tentar se manter viva, para tentar manter que as células daquele
daquela comunidade biológica se mantenham vivas. Vocês estão entendendo? Então, esses conflitos psíquicos durante anos vão fazer as células funcionar não natural, de forma não natural. Vocês estão entendendo? Então, o que é legal nessa conversa nossa com o Caio é que ele vai trazer o conhecimento que ele tem, da experiência que ele tem. E nós vamos mostrar para vocês que o nosso modo de ver leva para o mesmo resultado. Eles também conseguem perceber o porquê que está havendo aquela mudança naquele órgão. Vocês estão entendendo? E nós vamos... É um assunto que a gente muito comum, já que a gente gosta muito de trabalhar com o feminino, né, com a mulher. Nós vamos falar exatamente sobre nódulo nos seios, tá? Que é algo muito comum no universo feminino, tá certo? Então, a gente quase todo dia está topando aí com mulheres, eu tenho nódulo no seio, tenho... Então, nós vamos conversar sobre isso. Ele vai falar da parte da psicossomática metafísica, nós vamos falar da parte... Então, o Léo colocou assim, ó, e a falta de controle da emoção causando a doença no corpo. Muito bem, a questão não é o controle, sabia? Porque tudo que a gente tenta controlar, tudo que a gente tenta dominar, a gente vai colocar um foco em cima, né? A gente vai limitar esse processo. Então não é controlar. A verdade, o que a célula, o que o órgão precisa para funcionar bem é exatamente o contrário. É a gente não ter o controle, a gente não tentar o controle. É a gente deixar que a célula funcione de forma natural. Entende? Então, até pelo contrário, quando a gente tenta controlar, é que normalmente faz o processo desandar. Tá bom? Então, vamos trocar a palavra controle para entendimento. Aplica esses princípios, entende bem esses princípios, pega, imprime essa folhinha, ela tem aí na nossa bio aí, você encontra. Imprime essa folhinha, dá uma olhadinha sempre, e toda vez que você observar algo que não está funcionando muito bem, veja esses princípios. Como você pode usar esses princípios para entender esse processo, tá? Para fazer funcionar legal, tá bom? É isso aí, Luciano. O Luciano colocou bem aqui, aceitar a emoção, né? Porque a emoção, Léo, as emoções básicas, até que nós já colocamos, nós temos lives também para cada uma delas. Vamos ver se a gente lembra aqui, ó. A raiva, né, é a principal delas. Tem lá até aquele pecado capital lá. Isso, Léo, acolher. Exatamente. A ira, né, tem os 7 capitais da ira, que a gente transforma, pode esticar a ira aí, por causa do R. Irritação, raiva, revolta, remorso, rancor. Tudo isso produz muito o quê? Lembra, né? Cortisol. Cortisol é tóxico, em alta dose, né? Entendeu? Então, um estado de irritação prolongado, a célula começa a funcionar dentro de um ambiente tóxico por conta do excesso de cortisol. Ela vai entrar num processo de sobrevivência dela. Entendeu? Então, mas tem, ó, a ira, né? Tem o medo, tá certo? Emoção básica, o desejo, né? O desejo sexual,
O que é o desejo sexual? É sobrevivência da espécie. Tá certo? Então, entender esses processos, porque nós somos animais fisicamente. Biologicamente falando, nós somos animais, mas a gente ganhou a habilidade de pensar. Então, quem pensa de forma inadequada vai agir como um animal. Entendeu? O ser humano que não usa, que não aprende a pensar, vai agir como animal. Ele só vai agir na base instintiva. Tá certo? Então, é a ira, o medo, o desejo. Qual mais? Agora eu estou com a cabeça em outros lugares aqui, não vou lembrar não. Mas nós temos as lives aí, tá? Falando de cada uma dessas emoções básicas, vamos dizer assim. Tá bom? Então é isso. Não se esqueça. Depois a gente vai fazer uma propagandazinha, não se esqueça. A live da quarta-feira que vem vai ser top, tá bom? Com o nosso convidado Caio Cobra. Agradeço a presença de todos. Tenham todos boa noite. Deu em cima da nossa hora aí, né? A garganta já está achando ruim. Tá bom? Não se esqueça, se precisar de orientação personalizada, procura a gente nos nossos canais aí. Tá bom? Muito obrigado, boa noite. Até quarta que vem. Boa noite, Luciano. Eu que agradeço a presença. Obrigado, irmãozinho. Muito obrigado. Raniele, boa noite. Obrigado também. Todos vocês. Beijo.